Boa noite, homens, tudo bem? Espero que esteja tudo excelente. Hoje é um dia no qual o Senhor preparou para a gente. Eu quero compartilhar algo aqui que venha do coração de Deus para vocês. Eu acredito que nós estamos finalizando um ano, muitos aí com algumas dores, algumas percas, alguns prejuízos, alguns danos assim que aparentemente são irreparáveis. Mas eu pedi ao Senhor, eu falei, Deus, dá-nos uma palavra, dá-nos uma graça para que a gente possa levantar lá e falar com esses homens. E o Senhor me deu uma palavra nesse domingo agora. E eu falei, poxa, quero compartilhar isso com os homens, nós não falamos sobre isso. E eu espero que você esteja com o teu coração aberto. Fala para o teu irmão aí, aperta o cinto. Aperta o cinto que nós vamos voar. Amém? Nós vamos começar naquele ritmo nosso mais tranquilo. E nós vamos acelerando aí. E eu tenho certeza que o Senhor vai ser glorificado e exaltado aqui. Essa é a nossa missão, amém? Não quero apresentar para vocês mais uma religião, não nos interessa saber de qual igreja vocês são. Aqui nós viemos compartilhar da palavra. O que move a vida de um homem é a palavra, o que transforma a vida do homem é a palavra. Muitas vezes eu tentei trazer empresários de sucesso aqui, tentei trazer prefeito, tentei fazer os céus, e o Senhor fala assim, ministra a palavra. Foi a palavra que transformou a sua vida, é a palavra que move as nossas vidas, é a palavra que tem transformado quem nós somos. Então, pregue a palavra. Tenho falado para os homens que têm estado aqui à frente, se você não sabe o que dizer, pregue a palavra, porque a palavra é a única que tem o poder de transformar as nossas vidas, amém? E hoje eu quero compartilhar a palavra que está lá em Mateus 4:1, que fala sobre a tentação de Jesus. Diz assim, em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Por quem que Jesus foi conduzido? Vamos interagindo. Por quem que Jesus foi conduzido ao deserto? Pelo Espírito. Amém? Aqui já entra para nós uma verdade. Então, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar por 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. O tentador veio e lhes disse, se você é o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. E Jesus, porém, respondeu, as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Então o diabo o levou acima da cidade santa, até o ponto mais alto do templo, e disse, se você é o Filho de Deus, salta-te daqui, pois as Escrituras dizem, ele ordenará aos seus anjos que o protejam, eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu, as Escrituras também dizem, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. E em seguida, o diabo levou até o monte mais alto e lhes mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. E lhes darei tudo isso, declarou. Basta ajoelhar-se e adorar-me. Sai daqui, Satanás, disse Jesus, pois as Escrituras dizem, adore ao Senhor o seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e anjos vieram e o serviram a Jesus. Amém? Que palavra tremenda, né? Tantas verdades aqui, eu acho que se a gente começar a extrair tudo que tem de bom aqui, ficamos 4, 5 horas falando sobre a palavra de Deus. Olha que tremendo. Aqui há um primeiro entendimento sobre a nossa compreensão. Às vezes a religião te ensinou que o diabo vem te tentar, vem te provar, é o diabo que colocou você nisso. Meu irmão, a primeira ficha que nós temos que compreender aqui, quem levou Jesus para o deserto foi o próprio Espírito. Então, o que eu quero te dizer, às vezes o deserto que você está passando, o problema que você está enfrentando, não foi nem o diabo que levou lá, foi o próprio Espírito que levou você lá para atrair você, para aprimorar você, para trabalhar coisas em você. Tem outra parte da Bíblia que diz assim, atrairei você ao deserto e falarei ao teu coração. Às vezes nós homens estamos tão cheios de nós que nós não conseguimos ouvir mais nada. E aí Deus fala, eu preciso trabalhar esse vaso, preciso trabalhar esse homem aí. Então, irmão, quando nós compreendemos na palavra que ela é uma referência para nós, que Jesus é a nossa maior referência e que Jesus foi provado em todas as áreas da sua vida, a gente começa a entender, poxa, se eu sou homem, eu vou ser também experimentado em todas essas áreas. Então a primeira ficha que cai para a gente nessa noite, que talvez esse grande problema que você tem enfrentado não é para te destruir, mas é para aprimorar você. E aqui eu entendo algo interessante. Jesus, ele passou quantos dias no deserto? 40.
E aí eu digo para sempre para os homens aí, quantos dias você tem passado no deserto? Porque Jesus, quando foi tentado ali especificadamente pelo diabo, Jesus vem e rebate ele com a palavra. Fala para o teu irmão, palavra. Nós vamos vencer o diabo com a... Não é com o diploma? Não é com o curso que você fez? Não é com a tua sabedoria? É com a palavra. Se alguém puder soltar uma musiquinha de fundo aí. Então, hoje o Senhor quer nos ajudar nessa noite a entender isso. Eu não quero trazer para vocês mais uma ferramenta, mais uma estratégia de coach, mais um propósito aqui. Eu quero trazer algo simples para os nossos corações nessa noite. Nós temos que vencer os nossos inimigos, o inimigo da nossa alma, as nossas provações através da palavra. Homens, todos nós enfrentamos desertos de responsabilidade, de cobrança, de pressão, de expectativas que ninguém vê. Cada aqui carrega batalhas internas que talvez ninguém conheça, mas Deus conhece. Eu vim agora com meu sobrinho me perguntou, e daí, como é que tá? Eu falei, tá puxado. A sensação é que nós estamos ficando como um elástico, assim, igual um estilingue, tá bem esticadinho mesmo assim. Tem hora que parece que vai arrebentar. Porque nós enfrentamos batalhas que ninguém vê, só Deus. Eu olho para alguns homens aqui, eu vejo o peso do cansaço, da pressão, da angústia, do desafio. Por muito tempo, eu vivi com medo de fracassar, porque eu tinha medo do que a minha família iria dizer de mim, pensar de mim. Talvez hoje você está aqui nem preocupado com que você possa ou não fracassar, mas preocupado com o que as pessoas vão achar do teu fracasso. Meu irmão, é uma luta, é uma pressão terrível. Mas eu tenho uma saída para vocês. Nós temos uma saída. Fala para o teu irmão, tu tem uma saída, macho. Jesus também passou por esses desertos, e aqui a palavra diz que ele venceu o mundo. Então, se ele venceu o mundo, eu e você, nós vamos vencer também, amém? Porque ele já deu a nossa trajetória, ele já deixou o manual para nós. Como que a gente vai vencer as batalhas das nossas vidas? E foi lá, no momento do maior fome, quando parecia mais vulnerável, que ele declarou, nem só de pão viverá o homem. Aqui mostra um homem que passou por necessidades, dificuldades, fome, sede, solidão, mas ele não arregou. Eu quero declarar nessa noite que o Senhor nos levante nessa noite como homens que não vai arregar. Nós possamos passar por provas, por tentações, por angústias, mas nós não vamos abandonar o Senhor, nós não vamos abandonar a nossa fé. Aqui o Senhor vem trabalhando a identidade dele, vem fortalecendo o caráter de Jesus, vem trabalhando a identidade, porque o Senhor tinha um propósito muito maior sobre a vida de Jesus, como ele tem na minha e na tua vida. E a grande tentação de Jesus aqui fica bem clara. O diabo vem tentando ele na sua identidade. Se tu és o Filho de Deus, fala para essas pedras se transformarem em pão. Então, nós homens somos todos os dias tentados na nossa necessidade. Ué, tu não era advogado? Tu não era o bom da boca? Como é que você perdeu essa casa? Você não era um engenheiro melhor? Você não é um empresário de sucesso? Por que aconteceu isso? E aí te aflige, e aí o diabo quer te jogar para baixo, quer te provar, quer abrir novas oportunidades, quer que você abandone a fé. Eu vejo muitos homens hoje abandonando a fé por coisas banais, coisas bestas. Meu irmão, nós temos que entender isso claramente. Jesus venceu o diabo, o tentador das nossas almas, com a palavra. Como que nós vamos vencer o inimigo? Como que nós vamos vencer o medo, as aflições, as perseguições, as afrontas do inimigo? É a palavra. Fala para o teu irmão, é a palavra de Deus. José foi um homem extraordinário porque ele preservou a palavra, ele preservou a presença de Deus. José foi um homem usado por Deus porque, mesmo com as tentações, mesmo seus irmãos vendendo ele como escravo, mesmo aquela mulher muito bonita que foi para cima dele e tentou agarrar ele, pegou a roupa dele, ele fugiu porque ele tinha a palavra. O que eu e você temos para vencer as provações e as lutas desses dias, meu irmão? Isso é muito preocupante, porque às vezes eu vou em alguns lugares que a Bíblia está aberta no Salmo 91, está até empoeirado. Está até empoeirado. Tem aquela história um dia, quem já ouviu isso aí, que o pastor foi orar na casa do irmão, e ele tomou um chazinho ali, e tinha uma colher muito bonita, e no final ele pegou, orou com a família, e pegou aquela
aquela colher e guardou dentro da Bíblia e fechou a Bíblia. E por muitos dias se passaram e aquela família procurou aquela colher, não achava a colher, e cadê a colher? O marido olhou para a mulher e falou, eu tenho certeza, foi o pastor que roubou a bendita da colher. E eles ficaram agoniados com aquilo lá. Rapaz, o pastor veio aqui, orou e roubou a nossa colher, hein? E não achava a colher de maneira nenhuma. Um belo dia, os irmãos pararam de ir na igreja, porque se rebelaram, né? O pastor roubou a colher. E o pastor foi fazer uma visita para ele. E daí, meu irmão, o que aconteceu com vocês? Ah, pastor, não é, não. Pode falar, abre o coração para nós. O que aconteceu? Ele falou, nós ficamos tristes com o senhor. Mas o que aconteceu? Rapaz, aquele dia que você veio aqui em casa, aqui, sumiu aquela colher, você tomou um chazinho lá e a colher sumiu, cara. E nós tínhamos uma afeição naquele jogo de xícara nosso, e nós ficamos tristes, porque o senhor roubou a colher. Aí ele foi lá e falou, vocês abriram a Bíblia ou não? Aí os irmãos, que Bíblia? Ele foi lá, pegou a Bíblia na gaveta, lá puxou, a colher estava dentro da Bíblia. Olha quantas coisas o diabo coloca na tua cabeça, coloca na nossa vida, coloca sobre a nossa mente, se a gente não estiver protegidos com a palavra. Eu vejo o homem sendo bombardeado todos os dias com a palavra, com as lutas, com as aflições, mas ele não recorre à palavra. Aquela família se recorreu a tantas coisas, aos pensamentos, às notícias de que pastor rouba, de que a igreja é isso, que a igreja é aquilo, mas eles não decidiram abrir a palavra. Talvez nós estamos passando muitos problemas e muitos desafios nas nossas vidas porque a gente não recorre à palavra. Uma coisa que nós precisamos entender aqui nessa noite. O pão, ele vem para sustentar o corpo, mas a palavra sustenta o homem. Fala para o teu irmão isso aí. O pão, ele sustenta o corpo. E a palavra sustenta o homem. O pão simboliza aqui natural. O homem natural, trabalho, dinheiro, rotina, necessidades básicas, responsabilidade diária. Talvez nós temos se alimentado do pão, com trabalho, com rotina, com pressão, com isso, com aquilo outro. Mas eu não sei você, mas talvez chegue aquele final de tarde assim angustiado, uma pressão, um mal-estar. Parece que você fez tudo o que tinha para fazer, mas te faltou alguma coisa, não é? Ou talvez só eu que tenha pensado isso aí. Há uma coisa que te falta, irmão. Talvez nós, homens, somos perfeccionistas, gostamos de cumprir tudo ordem. Não, eu gosto de acordar às 7 horas da manhã, tomar meu cafezinho, 8 horas eu faço isso, 9 horas eu faço aquilo, 10 horas eu sou aquilo, eu sou o cara ponto e vírgula. E você talvez tenha vencido o seu dia com a tua ordem. Mas chega o final do dia e te falta alguma coisa. Nos falta alguma coisa. Porque talvez nós temos se preenchido do pão. O pão ele vem e preenche a fome, mas só a palavra que preenche o lado espiritual do homem. Por muitas vezes eu orava para o pastor e dizia, pastor, eu estou solteiro, cara, precisava de um corinho, de uma varoinha, para nós esquentar, para nós estar junto. E o pastor sabia, né, casado, falou, sabe de nada, inocente. Eu falei, pastor, você fala isso porque você é casado, cara. Eu quero estar casado, eu quero estar junto, eu quero desenrolar o manto, igual os irmãos aí, né? Tem uns irmãos que depois acaba a reunião aqui, chama eu no canto ali, fica contando mentira para mim. Eu vou pegar uns irmãos aí, que namora todo dia. Falei, irmão, você tem que vender palestra, você tem que vender curso. Não sei nem que você está sentado aí no hangar. E tinha aquele desejo no meu coração de namorar, de participar, de entrosar. E o pastor falou, namora então, varão, procura uma varoinha. E eu namorava uma menina lá. E aí eu falei, Deus, pastor, mas não está faltando mais alguma coisa. Eu acho que é casar, eu vou ter que casar. O pastor falou, então casa, homem. Casa para você ver. E eu casei. E passou-se um tempo. Depois corta isso aqui, viu, João? Dá problema para mim em casa lá. Aí você casa, mas parece que te falta alguma coisa, não é não? Ou talvez seja só eu. Porque as nossas expectativas estão nas coisas naturais, no pão. Eu vou fazer sexo e vai matar a nota. Vai zerar o game. Um dia eu atendi um homem que ele falou, rapaz, não sei o que acontece comigo. Eu namoro com a minha mulher ainda fico com... Rapaz, você até com pomba gira, cara. Você tá doido? Um homem insaciável. Mas às vezes é assim. Você tem a tua esposa, você tem a sua mulher que te respeita, que te honra. Mas talvez ainda falta alguma coisa. E aí eu entendi algo. Que a solução não está só num casamento. A solução está em Deus. E um dia eu ouvi um grande homem de Deus falando, sabe qual é o vazio do tamanho? O vazio do teu coração é do tamanho de Deus. Você pode ter tudo. Tudo, tudo, tudo. Se o Senhor não preencher esse vazio, você é sempre um homem insatisfeito.
Quem aí já conversou com aqueles homens que, rapaz, comprou uma caminhonete zero, o cara fala, rapaz, que benção. Ele falou, não, mas eu vou pegar eu quero pegar a modelo mais nova. Essa aqui é uma boa, mas eu vou pegar a nova. Você fala, mas rapaz, eu estou de a pé, um trem desse ainda está querendo até outro modelo mais novo. Talvez não é só um desejo por aquilo, mas é uma grande satisfação. Homens insatisfeitos. O cara ganha bem, o cara quer ganhar mais. Homem que, não, mas se eu dobrar, mas se eu tiver uma casa na praia, eu vou estar completo. Se a minha empresa começar a faturar X, aí acabou, para mim está top. Eu quero dizer para você alguma coisa, algo nessa noite aqui. O teu problema não é uma casa na praia. O nosso problema não é mais uma mulher. Eu fui lá no Egito, lá em Israel, tem um homem lá com 3, 4 mulheres. O cara anda até na frente, nem perto ele anda. Você imagina o pé de briga que é. A gente tem uma imaginação na nossa mente que é totalmente contrária. O grande problema nosso é que a gente não encontrou Deus. O grande problema nosso é que a gente está tentando suprir o vazio de Deus com dinheiro, com as coisas materiais, com o pão natural. O teu problema não é ter mais funcionários bons. O teu problema é Cristo. Entrar na jogada. O teu problema é a palavra. Fala pro teu irmão aí, pegou, hein? Tá pegando aí ou não? Eu vejo homens, eu encontro homens, os caras falam, pais, esse ano eu vou entrar no marketing, agora eu vou trocar de faculdade, vou começar a fazer marketing, porque marketing tá bombando. Rede social, tem que dominar a rede social. E eu fico olhando, falo ou não falo, será que eu preciso falar? Será que ele vai entender? Será que ele não vai achar que eu estou com inveja dele? Meu irmão, tem homens prosperando em paz. Eu contei aqui o testemunho do Nelo esse tempo atrás. O Nelo estava vendendo lá caldo de cana, né? Caldo de cana, quietinho, quietinho. Veio até ele. As portas se abriram para ele. Sabe por quê? Porque é um homem que Deus pode contar. Fala para o teu irmão, será que Deus pode contar contigo nessa noite? Será que Deus pode derramar as bênçãos sobre a tua vida e tu não vai se perder? Tu não vai trair a tua mulher? Será que você está preparado mesmo para receber tudo aquilo que Deus tem para nós? É isso. Essa ficha que tem que cair para nós. Teu problema não é a tua faculdade, meu irmão. Pare de terceirizar a culpa. Que nós não sejamos como Adão. Deus, quando vem, pressiona Adão. Adão fala o quê? Por que você comeu do fruto? Adão fala, foi a mulher que o Senhor me deu. Talvez nós perdemos a nossa responsabilidade. Nós perdemos o nosso posto de homem. E nós temos dado ouvido à serpente, a tantas vozes da nossa mente, mas menos à palavra. Olha aqui os textos que eu acabei de ler, Mateus 4. Jesus vence o diabo com a palavra. O que nós carregamos, meu irmão, para que a gente possa vencer no dia mal, se não for a palavra? Eu venho aqui às vezes atordoado também, impressionado, angustiado. Eu não sei se é bom que o ano termine logo, ou se o outro comece novo. Mas logo eu caio em si, eu falo, cara, isso é uma cilada do diabo, porque o diabo já está colocando na minha mente, não, ano que vem vai ser melhor. O melhor de Deus é agora, é o presente, é esse dia de hoje. Desperta a consciência entre nós. O melhor momento é esse, o melhor lugar que nós poderíamos estar é aqui, ouvindo a palavra de Deus, alimentando de um alimento sólido, um alimento que vai nos dar vida, que vai nos dar esperança, que vai nos ajudar no nosso casamento, e a gente vai parar de ser insatisfeito com tudo. Meu irmão, quando nós aprendemos a estar completos em Deus, qualquer lugar é bom. Em Dubai é bom, no riozinho da Tchenenê é bom, na chácara do amigo é bom, pescando no pesqueiro está ótimo, porque nós somos homens completos. É esse o lugar que o Senhor quer nos dar. Homens que não andam mais por circunstâncias. Se eu estou com bastante dinheiro, eu estou bem. Se eu estou sem dinheiro, eu estou amargo. Olha a trajetória de Jesus. E é nisso que nós temos que compreender nessa noite. Talvez você tenha alimentado de pão e tenha andado cansado. Tenha andado com ansiedade, com medo. Talvez não é o pão verdadeiro que você está se alimentando. Talvez é o pão natural, que enche a barriga, mas no outro dia dá fome de novo. O Senhor quer nos dar um alimento que nos completa, que nos sacia, que para de nos deixar com comparação. Nós homens aqui, eu quero fazer um parênteses sobre isso. Nós homens vivemos um problema terrível também. O diabo da comparação.
Você está bem, às vezes você está bem, cara. E aí o diabo fala, teu amigo está melhor que você. Ou o outro lá conseguiu fazer tal coisa. Aí você, pai do céu, eu tenho que fazer também. Não é isso não, cara. A tua corrida é uma corrida individual. Fala pro teu irmão, a tua corrida é uma corrida individual. Não é uma corrida que você tem que mostrar para os outros que você venceu, mas é uma corrida sua e Deus. Deus quer nos ensinar a correr, mas correr da maneira correta. Nós não precisamos enfeitar o pavão, gente. Esse dia eu falei isso pro meu amigo, você não precisa enfeitar um pavão, não. Ele já é bonito. Ele já é completo. E é isso aí para a nossa vida. Deus já nos fez completos. Deus já nos fez preparados para a jornada. Você não precisa enfeitar você, não. Vou fazer mais tal coisa que eu vou ficar top. O que tu precisa e eu precisamos é da palavra de Deus. O homem que vive só de pão é um homem cansado, esgotado e vazio. Mas o homem que vive da palavra é um homem firme, forte e cheio de propósito. Sabe o que está faltando para nós, irmão? Firmeza. Firmeza de não abrir mão da verdade. Firmeza de andar na luz. Firmeza de caráter. E sabe onde a gente vai ser consolidado nisso? No hangar, através de uma palavra de Deus. É aqui que nossos princípios são edificados. Talvez você não teve uma base familiar que te deu isso. Ou talvez você teve a tua base e você não, por ser novo demais, não aprendeu. Mas hoje o Senhor está nos chamando para despertar. Desperta! Desperta! Eu quero abrir as portas dos céus e derramar sobre vocês bênçãos sobre medida. Mas vocês precisam ter pelo menos a palavra dentro de vocês. A Bíblia diz, olha, escreva na tábua do teu coração a palavra, para que vocês não se desviem dela, nem para a direita nem para a esquerda. Quando vir o dia mal, a gente esteja consolidado. E assim a gente não perca a nossa esperança. A fé conversa com as oportunidades e a incredulidade conversa com a impossibilidade. Tem homem que é só impossibilidade, é só negatividade. Você conta uma coisa pro cara, o cara fala, ixi, isso aí não dá certo nunca. Não faz isso não. Um amigo meu montou isso aí e quebrou. Você tem amiga assim ou não? Cuidado para quem você está abrindo teu coração, cara. Você está com a tua fé pequenininha, vem teu irmão que não tem fé nenhuma, rouba até o que você tem. Anda com um cara que te provoca. Ô macho, onde você está? Faz tempo que eu não vejo você não vai no hangar não? Vamos lá ouvir uma palavra, vamos ser provocados, vamos avançar. Mas ande com pessoas de fé, pessoas que compartilham e comunicam da tua palavra, da palavra de Deus, porque é assim que nós vamos vencer o mundo. É assim que Jesus vence o diabo, com a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. Esse é o nível que o Senhor quer nos levar. Sabe o que acontece conosco? O problema é que quando vem a tentação, vem a prova, vem a luta, a gente puxa o extrato da conta, está zero. Faz mais de 20 dias que você não ouve uma palavra. Faz mais de 30 dias que você não pisa numa igreja. Faz mais de 40 dias que você só fica julgando e metendo o pau nos outros. Como que a gente vai vencer o maligno, o inimigo? Sendo que tu virou um poço de amargura, meu irmão. A nossa vida, meu irmão, tem que ser uma vida que dá sabor para os outros. O dia que eu estou mal, nem de casa eu saio. Falei, Deus, não deixa eu atrapalhar o Senhor, não. Pode ser que alguém esteja com um pouquinho de fé e eu vou lá e ainda tomo a fé do cara. Tenha consciência disso. Eu preciso ser um homem de palavra. Eu preciso ser um homem que ande na palavra. Eu preciso ser um homem que carregue a palavra. Por que tantos homens nesses dias estão esgotados? Porque tentam viver a vida inteira apenas com pão, esforço próprio. E aí, lá em Jeremias 17:5 diz, maldito o homem que confia no homem, maldito o homem que confia na sua força. Não, porque eu vou conseguir, vai dar certo. E ele está na força natural dele, está se batendo igual um peixe fora d'água. O Senhor está dizendo, eu quero participar disso daí, eu quero te ajudar a sair desse círculo problemático, vicioso. Eu quero ajudar você nos seus negócios. Mês passado eu ergui a mão e falei, Senhor, entra nos meus negócios, Pai. Eu vou sucumbir, eu estou explodindo. É pressão de tudo que é lado, todo mundo que vê eu só sabe cobrar. Ninguém chega e liga para você, chama você para almoçar. Quem está passando por isso aí? Não levanta a mão, Senhor. Nós vamos chorar tudo junto. Ninguém liga para você e fala, vamos lá no amigão, vou pagar um churrasco para você hoje. Agora a cobrança é toda hora. Ô, você não vai fazer aquilo lá não?
Hein, aqui lá não vai dar certo? Hein? Lembra, tá finalizando um ano, eu tenho que fazer? Ah, pai do céu, nem minha mulher cobra tanto eu, como é que vocês cobram eu? Mas é isso, homem é nesse formato aí. Às vezes você vai ser mais cobrado, mas a Bíblia diz que quem muito é dado, muito é cobrado. Quem tem sido muito cobrado aí? É porque Deus tem confiado muito em você, meu irmão. Amém? Recebe essa palavra no teu espírito. É porque Deus tem confiado muito em você. Só que essas cobranças não é para te destruir. É para você saber que tem um Deus que te socorre. Amém? Então quando você ouve uma palavra no domingo, é a mesma coisa você chegar no posto de gasolina e pôr vintão. Essa palavra dura até quarta-feira. A palavra do hangar aqui, ela é boa, não é boa? Ela edifica teus corações, edifica as nossas... Edifica. Eu saio daqui como um leão. Só que se você não guardar a tua palavra, chega sexta-feira, você já está matando um, pegando um pelo pescoço, xingando tudo que é nome. Eu tinha um tio meu lá que ele brigava. Desgraça. Aparece Satanás. Falei, tio do céu, sem chamar ele já vem, você imagina você chamando. Ele era assim. Aparece. Então, nós temos que escolher nessa noite o que a gente vai guardar de fato nos nossos corações, o que é precioso. A palavra é como uma semente. Se você alimentar ela no teu coração, ela germina, ela cresce, ela se desenvolve. Agora, se o teu coração for duro como uma rocha, se você não libera perdão, se você anda angustiado, se você é um cara crítico, aponta o dedo para todo mundo, se nada tá bom, se você é autoperfeccionista, ninguém presta, cuidado, meu irmão. Aí a palavra não entra, aí não gera vida. Aceita-te. Aceita. Eu entendi isso há pouco tempo. E eu comecei a andar mais leve. Para de querer mudar os outros. Para de querer achar que o mundo vai ser como você quer. Aceita as pessoas com problema, com as dificuldades delas, com as limitações delas. E só ilumina. E só brilha. Aqui o hangar é essa missão nossa. É colocar uma vela com outro. Você já viu isso aí? Quando você coloca uma vela com outro, a chama aumenta. O nosso papel aqui é acender essa chama que está aí no teu coração. Essa brasinha que está apagando, nós vamos incendiar isso. Para que você volte para a tua família melhor. Para que você volte com uma mente criativa. Mas pare de querer mudar o mundo. Mude primeiro você. Senão nós nos tornamos pessoas amargas. Pessoas opressoras. Um dia a pessoa disse para mim isso aí. Olha, cuidado. Para que você não se torne um cara opressor em vez de ser um cara que gera esperança e vida. Eu era muito crítico. Eu criticava a igreja, criticava não sei quem, criticava não sei... Por um tempo eu fui tesoureiro da igreja. O cara não dizimava, não ofertava, eu falava, isso aí nós temos que entregar para Satanás. E o cara vinha na igreja, tem que colocar um ar aqui, tá muito quente a igreja. Eu falava, diabo, você já está aqui. O cara não dá nada na igreja e ainda pede um ar pro pastor, para nós. Eu falei, pastor, eu vou morrer, eu vou ter que sair daqui. Tive que sair do ministério. Porque eu era muito novo e eu vinha muitas coisas erradas e eu não conseguia lidar com aquilo. Mas hoje eu aprendi a lidar com isso. E eu aprendi a entender que cada um tem a vida que merece. Talvez o cara tá 10, 20 anos na merda, é porque ele fez aquelas escolhas de vida dele. E Deus respeita as suas escolhas. Se você planta abacaxi, cara, você vai colher abacaxi. Por isso que Jesus ficou somente 40 dias no deserto. Jesus confronta o diabo com a palavra. E logo disso o diabo foi e se afastou dele. A Bíblia diz assim, resista ao diabo na fé. E ele fugirá de vós. Não resista o diabo com o teu dinheiro, não. Não resista o diabo com o teu pastor, não. Não resista o diabo com a tua igreja, não. Resista o diabo na fé. E ele fugirá de nós. Eles sustentam o corpo, mas não alimentam o espírito. E aí vem ansiedade, falta de direção, impulsividade, isolamento, queda moral, desânimo espiritual. Tem gente que está desanimado espiritualmente, o cara não tem nada. Mas você olha, o carro está polido, o carro está lindo, o carro dele ali é o mais bonito que tem. Você olha o corpo do cara, academia está zero. Teve um cara que veio no hangar aqui, ele falou, rapaz,
Ano passado eu fui todos os dias, eu fiz um propósito. Eu fui todos os dias na academia. Cheguei no meu corpo que eu queria, estou bem fisicamente. Eu falei, poxa, que legal, o cara ir todo dia na academia, em 365 dias. Ele falou, para não dizer, eu fiquei um dia que eu fiquei mal. 364 fui. Porra, você é um cara top, hein? Ele falou, mas o meu espiritual eu estou regaçado. Eu estou regaçado. Eu estou igual um deserto árido. Eu não tenho vontade de fazer nada. Eu contei isso algumas reuniões atrás. Um dia nós fizemos um projeto na igreja de lermos um livro por mês. E nós fomos ler, falei, vamos ler, vamos pegar, vamos ver aquele desejo de crescer, de aprender. Chegou o final do ano, nós lemos 12 livros. Falei, pastor, mas nós batemos uma meta, hein? Fomos bons, hein? Chegou um determinado momento, eu sentava em algumas rodas para conversar, eu olhava para as pessoas com desprezo. Você está lendo o quê? O cara, não leio nada, não. Só vejo TikTok. Aí foi passando o tempo, sabe que a ficha que caiu para mim? Tudo aquilo que eu adquiri de conhecimento só gerou em mim autovaidade. Porque o muito conhecimento te gera soberba. Tem que ter prática, tem que ter vida com Deus. E aí nós fomos orar, falei, pastor, acho que nós precisamos orar mais. É muito conhecimento. Sabe aquele cara que já é copo cheio, tudo que você fala para ele, ele fala, isso eu já sei. Rapaz, tem um problema no meu carro, não, isso eu já sei. Isso aí tudo ele sabe. E aí nós fomos mesclando, não, esse ano aí, vamos fazer um propósito de oração. Vamos fazer um propósito de vigília. Vamos fazer um propósito de buscar mais a Deus. Vamos fazer um propósito de buscar mais o Espírito Santo. E aí a nossa vida foi o orgulho, o autoconhecimento, a autopromoção vai diminuindo. E aí você vai se tornando um homem mais sensível, mais compreensivo, mais humano. Então hoje é uma noite da gente poder fazer uma reflexão. Aonde você tem edificado a sua vida? Porque é disso que você vai viver. Se for para que a gente mantenha um pilar aqui nessa noite, é o pilar espiritual, é o nosso relacionamento com Deus, a nossa vida de comunhão com Deus, é a palavra que nos sustenta no dia mau. É aqui Jesus dizendo, olha, eu venci o mundo com a palavra, com que eu e você nós temos vencido. Essa ansiedade, esse medo, essa glutonaria. Rapaz, eu saio com uns homens, os caras comem 2, 3 pratos de comida e não comem mais porque... Rapaz, não é normal não. Você está ansioso, macho. Não é que eu tenho fome. Se for fome, é verme. Não é possível que você está com toda essa fome, não. Ansiedade tem corroído o homem. Tem homem que você olha na mão dele, não tem nenhum cotoco do dedo. A unha já foi tudo embora. Você não está bem, né? Você fala pro cara, você não está bem, né? O cara fala, não, isso acontece aqui. Correria, cara, aí a gente fica mais ansioso. O Senhor quer nos dar paz em meia tempestade. Fala pro teu irmão, o Senhor quer te dar paz em meia tempestade. Tudo isso que está acontecendo na sua vida não é para te destruir, é para te fortalecer. Amém? Tudo isso que tem acontecido conosco tem nos levado à aprimoração de Deus, ao conhecimento de Deus. Agora você tem 2 caminhos. Ou você aquece o teu coração com a palavra, ou você busca no mundo esse pão que não te alimenta. É igual quando a gente era mais novo. Você bebia uma caixa de cerveja, 2 caixas de cerveja, aquele momento é magnífico. Mas chega no outro dia, você está derrotado. Você está parecendo um lixo podre. Arrependimento, você fala, nunca mais eu vou beber. Passa uma semana, você está lá você de novo. O porco que tomou banho está lá na lama de novo. Sabe por quê? Porque é um alimento natural, que não supre aquilo que você precisa. Mas o Senhor nessa noite quer nos dar um alimento que nos supre. Você vai ter uma mulher só e vai ser satisfeito com ela. Você vai ter o dinheiro que você tem e você vai ser satisfeito com ele. Eu disse isso algum tempo atrás também aqui. Eu, quando eu ganhava menos, guardava mais dinheiro do que hoje. Aí o problema é ganhar mais? O problema é que agora a gente é infinito. Você não tem limite. Mas Deus quer nessa noite nos dar essa base
Deus quer trabalhar mais interno do que externamente. Amém? Falta pão? Às vezes, mas o que realmente falta é a palavra. A palavra é a luz para os nossos caminhos. Nós só vamos ter direção para a nossa jornada com a palavra, meu irmão. É com a palavra. Cara, eu tenho dificuldade de ler. Hoje tem aquela Bíblia áudio. Liga ela de manhã. Ontem mesmo, eu estava em casa e meu menino brincou lá, foi falar com a Alexa. Aí eu falei, ô Alexa, qual que é a palavra de hoje? Ela leu um salmo lá, 131. Falei, rapaz do céu, salmo de hoje. Ela leu tudinho o salmo. Falei, puxa vida. Os caras tá tinhosos mesmo, hein? Nem que se você não quiser ler a Bíblia, você pede para a Alexa ler, ela lê a Bíblia para você tudinho. Mas a palavra é a vida que a gente precisa. Ela divide alma e espírito. Você vê um homem muito sentimental, muito na alma, é porque está longe da palavra. Você vê um homem espiritual, é porque ele busca a palavra. Hoje a receita que eu quero dar para vocês é isso: busquem a palavra. Esse vazio que há no teu coração, nós vamos suprir com a palavra. O teu problema não é que você não casou. O meu problema é que eu não tive filho ainda. Não é isso. Pare de cair nessas mentiras. O meu problema é que eu sou CLT. Eu preciso abrir minha empresa para eu estar bem. O teu problema é a palavra. É o Senhor, é o Espírito, é a presença de Deus. Porque na hora que você estiver cheio de Deus, teu patrão vai pedir oração para você, cara. Amém? Posso ouvir um amém? Amém? Teu patrão vai ficar sem dormir a noite lá. Ele vai ligar, ô varão. Pai, eu vi aquele dia você orando lá, você tem oração boa, cara, ora por mim. Aí você fala, eis-me aqui, Senhor, estou aqui pronto para te ajudar, porque você tem a palavra, nós carregamos algo muito precioso, meu irmão. Não despreze isso. Tem pessoas se suicidando porque não tem a palavra. Tem pessoas que alcançaram lugares muito mais altos que eu e você, e nesse momento estão depressivos, estão angustiados, precisam se entupir de remédio, de calmante para dormir, cara. Nós nunca vivemos uma geração que toma tanto remédio. Eu vi uma pesquisa que lá no Alphaville, em São Paulo, é o metro quadrado que tem mais farmácia. Porque está todo mundo medicado, está todo mundo dopado. E a gente doido para morar no Alphaville. Você vai ver os gurus da internet, todo mundo, você tem que ir para o Alphaville. É São Paulo, é lá que está o point. É lá que está o buraco da tua alma se você não tiver em Deus. Amém? Sabe por que eu entendi isso? A Bíblia diz assim, que Abraão prosperou no deserto. Tu vai prosperar onde você está, sabe por quê? Porque você tem a palavra. A Bíblia diz que Isaac cavou um poço no deserto e lá brotou água. E os inimigos vieram e perseguiram ele, e ele deixou o poço e abriu um novo poço. E os inimigos vieram e perseguiram ele, e ele abriu o terceiro poço. E no terceiro poço os inimigos falaram, não toque nele mais, ele é um homem de Deus. Ele tem a palavra. É isso que Deus vai fazer comigo, com você. Não fique mais batendo boca com gente que quer tomar o teu lugar, porque nós temos algo mais precioso que eles, nós temos a palavra. Não é porque agora você é evangélico, não. Não é porque agora você é religioso. É porque eu e você carregamos a palavra. Ela que vai nos nortear, tanto o bem quanto o mal. Ela que vai nos livrar dos perigos da emboscada do maligno. Ela que vai guardar o nosso coração para que a gente não ande tropeçando. Eu quero nessa noite que você coloque de pé. Se coloque de pé como um homem que vai mudar, que vai tomar uma decisão nessa noite. Eu não quero mais andar como um homem errante, como um homem sem direção, como um homem que anda pelos impulsos da carne. Mas eu quero andar como um homem que teme a Deus. Um homem de palavra, um homem diferente. Um homem que se alimenta da palavra é um homem de fé. Um homem bíblico. Primeiro, enxerga propósito. A palavra revela quem você é e para onde você deve ir. Qual o teu propósito? Talvez você está perdido como uma barata tonta, cara. A palavra ela vem dando propósito para as nossas vidas. Segundo, ela te dá firmeza emocional. Não vive guiado pelos impulsos, mas por princípios. Tem homem que está igual um animal. Não pode ver um rabo de saia, ele fica doido. Nossa, que delícia, cara. Meu Deus. Tu é um homem que anda por instinto. Terceiro, se torna um líder onde você está.
Porque homens de fé inspiram, protege e constrói. O quem você tem inspirado? Cairo, eu não sou preletor, não sou pastor, não sou nada. Teus filhos estão te olhando, cara. Teus filhos estão te olhando. Se você não inspirar os seus filhos, você já fracassou. Eu conheci homens que fez teologia, mas que dentro de casa é uma tragédia. Meu irmão, cancela a teologia. Cancela a teologia, volta a ser homem de novo. O que você precisa é quarto fechado, joelho dobrado e oração. Boca no pó. Para que a gente possa clamar e o Senhor nos dê direção para cuidar dos nossos filhos. O que nós temos construído de verdade nessa terra? Qual o legado que eu e você nós temos deixado? Ah, foi um homem bom, passou na terra, ganhou muito dinheiro, deixou uma herança gorda para os filhos. Esse é o legado? Foi para isso que Deus nos criou? Quarto, resiste no dia mau. Jesus não venceu a tentação com a força física, mas com a palavra. A palavra nos faz homens extraordinários, homens diferentes, homens que carregam um brilho. Deus quer trazer de novo um brilho no teu olhar. Deus quer trazer de novo a alegria de contemplar o belo, cara. Eu era tão feliz morando num apartamento de 48 metros. Morava num MRV, 48 metros. Casadinho de novo. Só o colchão e a geladeira. E o amor. Os caras gostam. Mas eu era feliz. Depois eu fui para uma casa melhor. Eu era feliz. Em todas as fases das nossas vidas, a gente foi muito feliz, cara. Porque eu entendia que nós tínhamos a palavra. O teu problema não é que você mora em Sarandi, não, macho. É que você não tem a palavra. O teu problema não é que você não tem uma roda de network, não. O teu problema é que você não busca em Deus a palavra verdadeira e genuína que vai transformar a tua vida, vai transformar os seus negócios. Satanás não respeita músculos. Fala isso pro seu irmão. Satanás não respeita a tua força, não, macho. Satanás não respeita o sucesso. Tem gente que acha que quando for um homem de sucesso, o diabo vai te respeitar. Satanás não respeita o dinheiro, não. Ele quer que te dá mais. Porque quanto mais dinheiro você tem, mais distração você tem, mais longe de Deus você tem, mais besteira você tem para gastar e mais tempo você tem para ficar inútil. Cuidado. Eu fiz uma aliança com Deus. Quanto mais Deus me der, mais eu me aproximo e me aprofundo de Deus. Porque eu sei aonde o Senhor pode me levar. Eu sei o diabinho que tem dentro de mim. Se der asa, filha, a cobra voa. Então faça esse propósito nessa noite. Deus, quanto mais o Senhor me der, quanto mais eu ganhar, quanto mais eu crescer, mais profundo eu vou estar, mais pessoas eu quero ajudar, mais eu quero estar próximo de Ti. Mas Ele respeita um homem que carrega a palavra no coração e nos lábios. Que possamos ser isso. Quando a tentação chegou, Jesus não filosofou. Quando a tentação veio, Jesus não usou Platão, não. Aristóteles. Jesus não usou nenhuma dicção. Jesus usou a palavra. É assim que nós vamos vencer, eu e você, nós vamos vencer o mundo. Nós vamos vencer o problema da nossa casa. Nós vamos vencer as perseguições lá fora. Lá fora agora está tendo um monte de leão lá, aguardando eu e você. E nós vamos vencer na palavra. Porque é assim que o nosso mestre venceu. Um homem que diz está escrito se torna inabalável. Que possamos sair daqui nessa noite alegando isso, profetizando isso. Está escrito. Eu não vou viver só de dinheiro, não. Eu vou viver de tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu não sou o que o mundo diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho tudo aquilo que a palavra diz que eu tenho. Amém, meu irmão? Amém? E assim nós possamos vencer e se tornar homens de fato extraordinários. Homens, Jesus não estava falando só sobre fome, Ele estava falando sobre identidade, sobre propósito, sobre fonte. Você é um homem chamado por Deus para liderar com fé, firmeza de caráter. E eu quero deixar essa palavra para o final. Está lá em João 5:24. Em verdade vos asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna.
não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Essa é a promessa que você tem. Aquele que acredita na palavra, aquele que guarda a palavra, ele será salvo. Ele tem uma vida eterna. Você não vai passar pelo juízo, não, meu irmão. Você não precisa ter medo dos seus pecados, não. Fiz o mal. Cairo, eu fiz muito mal na vida. Amém. Vamos se arrepender desse pecado hoje. Nós vamos ser libertos hoje. Nós vamos sair daqui transformados hoje. Mas agora, a partir de hoje, que você guarda a palavra, que você teme a Deus, que você honra a Deus, que você não quer mais andar no mundo de perdição. A Bíblia está dizendo aí, ó. Eu lhes digo a verdade. Quem ouve a minha mensagem, a minha palavra e crê naquele que me enviou, Jesus, tem a vida eterna. E jamais será condenado, mas já passou da morte para a vida. O Senhor quer nos dar vida. O Senhor quer dar de novo para nós um sorriso no teu rosto. Para de dar aquele sorrisinho amarelo aí. Tem homens que chegam acanhado aqui, triste, baqueado. Deus quer dar um sorriso para você que ilumina o teu próximo. Deus quer dar sonhos de novo para você. Feche seus olhos, quero orar com você.